Caiu de novo o nosso vídeo. Vou ter que reiniciar. Não sei, o Instagram não está nos ajudando hoje. Guardar o Dr. Luiz Felipe. Oi, Lipe. Deu. Caiu, não sei o que aconteceu, caiu. Vamos E lá. onde é que parou? O Paruto estava falando da investigação desses aspectos psicológicos, né? Isso. Eu acho que é importante a gente entender também que a ansiedade de desempenho, ela não é voltada só para a questão da sexualidade. A gente vive, né, numa sociedade que nos exige desempenho em todas as áreas. Então, isso já é uma questão social. E aí o homem vai ter vários mitos voltados para a sexualidade, principalmente os homens, né? De que o homem tem que estar sempre pronto, que em qualquer situação tu tem que estar pronto para transar. E às vezes essas questões, esses mitos antecipam, são mais fortes do que a própria situação sexual que o sujeito vive. E vira uma exigência muito grande para o sujeito. Sem Né? dúvida. Então, Uma, pode falar. uma questão que eu acho que é importante frisar é que muitas vezes, para resolver um problema emocional e para que esse problema não piore, é necessário que haja o tratamento medicamentoso, tratamento clínico concomitante, né? Porque a Claro. pior coisa que pode acontecer para um paciente que está em tratamento com terapeuta sexual é esse paciente seguir falhando. Então, se você consegue que esse paciente tenha uma série de boas relações, mesmo que seja necessária a utilização de medicamentos para isso, esse tratamento com terapeuta sexual, com psicoterapia, ele vai ser muito mais efetivo, né? E vai conseguir atingir resultados melhores se ele for combinado com a terapia medicamentosa, para que esse paciente consiga ter relações durante o tratamento. Exatamente, porque a cada nova falha se reforça, na verdade, esse sentimento de que eu não vou conseguir, e essa ansiedade de desempenho vai ficando cada vez maior e vai tomando conta completamente da mente do sujeito na hora do ato sexual. Então, tu tinha me perguntado como é que a gente trabalha. A gente vai trabalhar investigando todas essas causas. Às vezes não são situações sociais, assim, de pressão para o desempenho, mas são situações da história do sujeito. Ele foi constituindo, em função do tipo de relação familiar, das relações afetivas que ele teve ao longo da vida, uma baixa autoestima, uma imagem negativa do seu próprio desempenho, não específico à questão sexual, mas em relação a todas as áreas da sua vida. O que é importante a gente entender também é que a sexualidade ela não é corpo só. A sexualidade é corpo e alma, ou corpo e mente. Ou seja, quando tu entra em cena, entre aspas, numa relação sexual, toda a tua história está ali. Né? Sim. Então, se tu, na hora da sexualidade, tu tem uma insegurança, na hora do ato sexual, tu tem uma insegurança em relação ao teu desempenho, provavelmente é porque tu tem uma insegurança em relação a ti no âmbito maior da tua personalidade. Como é que a gente vai trabalhar? A gente vai investigar todas essas situações e vai tentar modificar, ressignificar as crenças que o sujeito tem em relação a si, em relação ao seu desempenho, em relação à sua sexualidade. Porque Legal. cada uma dessas falhas vai aumentando a sensação de humilhação, de vergonha, e o sujeito começa daí a evitar as situações, de se expor a situações de De risco erotismo, emocional. de sexualidade, para não falhar de novo.
Então, muitas vezes, por exemplo, quando o paciente te relata uma falta de libido, não é exatamente uma falta de libido, mas é que ele já vivenciou tantas situações assim que ele começa a evitar essas situações de exposição Isso não é uma questão consciente, para não falhar. isso não é uma questão consciente. Muitas vezes isso é uma questão até do inconsciente, né? O inconsciente acaba por fazer essa redução da libido, essa redução da vontade. O paciente acha, assim, antes eu ouço muito o paciente relatar assim, antes eu olhava uma mulher, eu tinha ereção, e agora não, não tenho nem vontade. Não é que não tenho vontade, é que inconscientemente o inconsciente vai sempre te afastar daquela situação que vai te dar sofrimento emocional. Né? Às vezes não é uma questão. E às vezes não é nem inconsciente, é consciente mesmo. O sujeito começa assim, não, eu vou evitar porque eu já vivi mais de uma vez isso, não quero passar por isso de novo. Vou tentar tirar de cena. E daí, então, tem todo um quadro depressivo. Aí tu vai ter várias questões psicológicas que podem agravar isso. Ansiedade, depressão. E aí é nisso que a gente vai trabalhar. Só que nós temos que, enquanto psicólogos, que tentar entender qual a raiz. O que é importante entender é que disfunção erétil ela é um sintoma de uma questão mais profunda que tem a ver com a história do sujeito mesmo, e é aí que a gente tem que investigar quais são os mitos sexuais, quais foram as vivências que ele teve, né, que reforçaram um sentimento de baixa autoestima que predispõe ele a não se sentir competente na hora de vivenciar uma situação erótica, uma situação de sexualidade. Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita: como é que a gente consegue diferenciar uma causa orgânica, no caso, deficiência hormonal, de uma causa emocional? Eu queria falar que muitas vezes essas causas estão trabalhando de forma conjunta. Nem sempre você pode fazer essa dissociação. Né? A gente tem que tratar todas as possíveis causas orgânicas. Então, existem uma série de causas orgânicas, vou falar para vocês algumas das principais: o diabetes, o tabagismo, o alcoolismo, a dislipidemia, a obesidade, a síndrome metabólica, o hipogonadismo, que é a deficiência hormonal, cirurgias, uso de medicamentos, enfim, existem diversas causas orgânicas que a gente precisa investigar todas elas e tentar anular esses fatores para, depois disso, ou de forma até concomitante, porque muitas vezes elas estão trabalhando de forma conjunta, nós então passarmos a tratar de forma psicológica concomitantemente com o tratamento orgânico, porque só assim a gente consegue potencializar os resultados nesse paciente. Eu sempre falo para os pacientes, a disfunção erétil, ela não é, muitas vezes, curável, mas ela é tratável, porque uma vez que o paciente apresenta uma falha, né, por mais que você faça um tratamento psicológico, por mais que você faça um tratamento orgânico, aquela cicatriz que foi aberta durante este trauma, que foi essa falha, ela pode até fechar naquele momento, mas em determinados outros momentos da vida, ela pode reabrir. Por exemplo, uma separação, onde você vai ter que se relacionar novamente com pessoas que você não tem intimidade, né? Então, são situações, muitas vezes, que fazem com que venha à tona novamente essa insegurança e que apresenta novamente episódios de falha. Mas o que o homem precisa saber, e o doutor Luiz Felipe pode nos falar mais detalhadamente sobre isso, é que o homem não é uma máquina, né, Lipe? Às vezes o que acontece é que existem falhas, é normal que existam falhas. Exatamente, eu acho que por trás disso tem uma ideia, as falhas, ou algumas falhas, são consideradas normais dentro da vida sexual. Só que como existe um mito, né, e aí isso a gente trabalha também,
a gente aborda isso, existe um mito de que o homem tem que ser infalível, né? De que a sexualidade ela não modifica ao longo dos anos, né? Ou seja, a sexualidade de um jovem não é a mesma sexualidade de um homem depois dos 40 anos, 50 anos, né? Só que os mitos continuam presentes ao longo de todas essas idades, né? E aí tu tem que mudar a concepção que o sujeito tem do que seria uma sexualidade normal, né? A cada uma das etapas de vida. Queria voltar a uma coisa que tu falaste, que é essa questão de que se concebe, concordando contigo, né, a disfunção erétil como um distúrbio multifatorial. E mesmo as questões orgânicas, quando tem uma causa primariamente orgânica, elas viram também questões emocionais e psicológicas, porque é evidente que isso vai ter um efeito na organização psíquica do sujeito, mesmo que a causa seja orgânica. E existe uma tendência dos pacientes a acharem que as causas são sempre orgânicas, porque é difícil a gente lidar com a noção de que o psiquismo é capaz de gerar efeitos físicos. Mas toda a história da psicologia nos mostra, o próprio Freud começou estudando pacientes histéricos, que eram pacientes que tinham sintomas físicos que não tinham nenhuma causa orgânica. E toda uma área da psicologia que estuda isso, que é a psicossomática, que é essa inter-relação entre distúrbios emocionais e sintomas físicos. Então, a melhor forma de abordar a disfunção erétil é concebendo realmente como um distúrbio multifatorial. E voltando a uma coisa que a gente estava falando antes de cair, né, no início, realmente os medicamentos eles têm um papel importante porque eles vão dando esse suporte de confiança, enquanto, paralelamente a isso, a gente vai trabalhando como que foram construídas essas crenças que estão prejudicando o sujeito na hora do ato sexual, que podem ser de várias ordens. Eu queria te fazer algumas perguntas de outras situações assim que a gente vê. Tu acha que essa independência feminina, essa modificação na nossa sociedade, onde as mulheres maravilhosas, né, acabam cada vez mais estando em posições de destaque no trabalho, cada vez mais independentes, cada vez mais liberadas do ponto de vista sexual, cada vez mais independentes financeiramente dos homens. Tu acha que essa modificação que aconteceu nos últimos 20 anos, 30 anos para cá, essa mudança que ocorreu na nossa sociedade, isso está tendo um impacto na sexualidade masculina? Tu acha que isso é um dos fatores que vem fazendo com que grande parte dos homens acabe, num determinado momento da vida, passando por essa questão da disfunção erétil? Eu acho que, não especificamente isso, mas eu acho que os fatores culturais são determinantes, eles são importantíssimos na disfunção erétil, como são importantíssimos em qualquer sintoma psicológico. Daí estou tratando a questão da disfunção erétil da perspectiva psicológica. Claro, essas questões culturais, as mudanças culturais vão gerando determinados efeitos, né, psíquicos no sujeito. E se tu juntar essa mudança onde a mulher é mais afirmativa, mais proativa, e os mitos sexuais masculinos que continuam, né, de que o homem tem que estar sempre pronto, de que o homem tem que aproveitar todas as situações, que ele tem que estar sempre com o pênis ereto, a qualquer oportunidade sexual, aí fica mais difícil também em mulheres que tenham mais atitude manter esse mito, né? Mas eu acho que também os próprios homens estão mudando, né, a partir dessas mudanças. Então é uma coisa que vai se transformando, mas que pode prejudicar, sim. Pode ser um fator prejudicial. Outra questão que eu acho
importante a gente abordar a questão da pornografia. Sim. Sabe que a pornografia em excesso, esse mundo digital, né? Isso modificou muito essa questão relacionada à vivência sexual, né? Então, se banalizou muito a pornografia. Hoje é muito fácil adquirir pornografia na internet, online, e isso tem um papel na questão do desenvolvimento da sexualidade, das sensações, né? E essa pornografia banalizou muito o sexo. Tu acha que isso tem um papel importante também nessa construção da sexualidade? Eu acho que o problema da pornografia é quando ela substitui as relações reais. Eu não acho que a gente tenha que moralizar, né, a pornografia como uma coisa ruim. Eu acho que, às vezes, é uma situação que é necessária para o sujeito, né, quando tu está sozinho, né, ou mesmo tu está acompanhado, mas quando isso passa a substituir as relações reais do sujeito, eu acho que aí começa a surgir um problema. E a pornografia, às vezes, ela é reforçadora de alguns mitos sexuais, né? Porque os atores pornôs têm pênis grandes, estão sempre prontos, né? Aparentemente, né, na montagem do vídeo que se faz, eles são super atletas sexuais, quando na verdade é tudo uma montagem. Eles tomam medicações para poder durar mais tempo. Então, eu acho que quando o sujeito fica com a pornografia como o único caminho de educação sexual para ele, com modelos que não são reais. Reforça esses modelos de super desempenho sexual que ele, quando ele chegar na vida real, ele vai ver que não é assim. Acho que a pornografia ela dá uma inflação assim no papel da sexualidade, no desempenho da sexualidade para o homem. Inflação no sentido de que é hiperreal aquilo, não corresponde à realidade. E me fala mais uma coisa, Lipe. Quanto tempo, em média, tu precisas para conseguir, em média, né? Eu sei que tem casos que demoram mais, tem casos que demoram menos, mas quanto tempo, em média, tu precisa para trabalhar essas questões sexuais, para conseguir obter um resultado com esses pacientes, né? Para conseguir entregar realmente, assim, fazer com que esses pacientes consigam se conhecer melhor, enfrentar melhor essas situações? Essa é uma pergunta importante, porque, na verdade, como a gente discutiu antes, tudo vai depender, a abordagem das causas psicogênicas, né, das disfunções eréteis, ela é individual, depende né, da história do sujeito. Então, em cada caso, tu vai ter um tipo de investimento, tu vai investigar as causas individuais daquilo. Via de regras, tem uma média de atendimentos padrão de 16 a 20 sessões, mas não necessariamente vai se restringir no mínimo 16, isso é evidente, mas não necessariamente vai se restringir a 20 sessões. Por quê? Porque justamente, como eu tinha falado antes, a ansiedade de desempenho ou as dificuldades de afirmação do sujeito no campo da sexualidade podem remontar a uma dificuldade de afirmação numa gama muito maior da vida do sujeito. Uhum. Né? As suas relações, como que ele se desenvolveu na família, né? A sua segurança no campo do trabalho, a sua segurança em todos os campos da sua personalidade. Então, às vezes, não é um processo tão rápido assim, né? O ideal é sempre o paciente ter consciência também de que fazer o tratamento com terapeuta sexual não significa, como eu falei antes, que o paciente não vai melhorar antes. Não. Muitas Sim. vezes a melhora já é imediata. Quando o paciente sai da consulta, a gente já consegue estabelecer que esse paciente restabeleça relações normais, assim, do ponto de vista erétil, né?
Mas é importante esse acompanhamento com o terapeuta sexual para que o paciente consiga entender por quê, consiga ter esse autoconhecimento para entender por que que aquela situação estava acontecendo, por que que aquela situação estava lhe causando aquele sofrimento emocional, né? E isso muitas vezes realmente começa a puxar uma coisa e vai trazendo, né, questões pessoais, e o paciente se descobre com aquilo e realmente consegue trabalhar muito melhor essas situações e consegue um autoconhecimento muito maior, né? Mas é evidente que de 16 a 20 sessões, tu vai ter, o paciente vai ter, o cliente vai ter uma compreensão bem significativa, e a maior parte dos casos a gente consegue dar uma boa solução nesse número de sessões. Eu só quis dizer que é muito individualizado também. Como tem a ver com as situações individuais, a história do sujeito, em cada caso é um caso. E depende também da própria disposição do sujeito de olhar, né, para essas coisas, de enxergar essas coisas, de enfrentar as barreiras, de olhar, né, para a sua história, para o seu passado, e ver que crenças foram essas a respeito da sexualidade que ele foi construindo ao longo da vida. Mas, em média, tem esse padrão de 16 a 20 sessões. Lembrando que, pessoal, consultar um terapeuta sexual não significa que você tenha um problema emocional. A questão é assim, por que existe essa ansiedade após essa fase, né? Então, na verdade, a gente precisa consultar muitas vezes para saber lidar melhor com essa situação que ocorreu. Não necessariamente você tem um problema emocional, um trauma por outro motivo, não. Às vezes é simplesmente porque você reage, né, de uma forma exacerbada a uma falha que deveria ter uma reação mais tranquila. Então a gente tem que tentar fazer com que você entenda que é normal, às vezes, falhar, que não necessariamente você tem um problema por causa disso, que você não é menos nada por causa disso, entendeu? Então, por isso esse suporte é tão importante, né? Mas eu acho que ficou bem claro, viu, Lipe, sobre essas questões. Tu queria acrescentar alguma coisa? Não, eu acho que é importante, assim, essa ideia de que o ato sexual, a sexualidade, ou um encontro com alguém é muito mais do que apenas uma situação física. Acho que as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de entender que as dificuldades nessa área, elas têm a ver com uma dificuldade de afirmação do sujeito de uma forma mais ampla. E se tu foca só na questão física, ou na questão da penetração, tu tira... A gente tem que ampliar um pouco essa visão. Então, a disfunção erétil é uma disfunção no sentido mais amplo de afirmação do sujeito, da sua personalidade, num sentido mais amplo, não apenas da sexualidade. Ok. Eu acho que era Não sei isso. se alguém teria alguma pergunta. Eu vou liberar as perguntas aqui, vamos ver se alguém tem alguma... Deixa eu ver aqui. Comentários são desativados. Ativar comentários. Se alguém tiver algum comentário, tiver alguma pergunta sobre o tema, eu desativei os comentários porque tá bem em cima de ti, os comentários não estavam te enxergando direito. Também não estava conseguindo. Eu acho que também acho que é importante dizer que é um assunto extremamente complexo, que é difícil de abordar assim, em poucas palavras. Pouco tempo, claro. Pegou algumas raízes de alguns pontos importantes, né? Geralmente, Lipe, eu já tenho experiência aqui com lives sobre impotência sexual. O pessoal acaba fazendo perguntas depois, aí eu vou te encaminhar essas perguntas e aí tu responde, que às vezes ao vivo não rola essas perguntas. Às vezes as esposas perguntam.
Beleza? Então tá, era isso? Acho que é isso. Então, Vamos muito falando. obrigado pelo convite. Vamos fazer outras com outras temáticas, pegar, de repente, aspectos menores disso e ir discutindo. Legal. Eu que te agradeço aí, tu compartilhar esse teu conhecimento aí. O Felipe, ele é o irmão mais talentoso da família aí nessa área que trata das questões relacionadas a... Deixa eu desativar aqui de novo. Que trata das questões relacionadas, né, à cultura, né, à cultura geral, ao conhecimento da humanidade, ao conhecimento dos pensadores, né? Não, mas é verdade Tá bom. mesmo. É bom escutar sempre, é muito bom compartilhar contigo esse teu conhecimento sobre a existência humana mesmo, e tu sempre nos ensina alguma coisa. Tá bom, Lipe? Tá bom. Muito obrigado pelo convite. Um beijo. Beijo, tchau.